Hoje você vai aprender. Hoje eu comprovo que você é manipulado pelo sistema. Eu vou lhe fazer 3 perguntas ao longo deste vídeo e eu tenho certeza que você vai errar as 3, porque todos nós somos manipulados, né, pelas artimanhas desse tentáculo misterioso. Como dizia o Enéas Carneiro, a mão que domina o Brasil é uma mão alienígena, porque quem domina nem mora no Brasil. Então hoje você vai entender que o processo de divórcio, separação, tá? Em suma, tem a ver com a elite mundial. Não estou falando aqui que você não pode divorciar, que você simplesmente vai ser condenado ao inferno. Não é essa a pauta aqui não, tá? Não estou dizendo, ninguém é obrigado a carregar essa pedra de 400 quilos em cima de você. O que eu estou lhe dizendo é que existe uma elite mundial por trás que deseja e anseia que você se torne uma pessoa escravizada. Eu posso comprovar isso aqui para você. E nós vamos analisar a história. Nada melhor do que a história para provar para você que a raça humana só está degenerando, meu amigo. Daqui a pouquinho, e aí? Qual vai ser? E para montar a musiquinha de funk é muito simples, né? Chafariz de bunda, para cima e para baixo. Chafariz de... É muito simples. Qualquer batuque de terreno consegue fazer aí uma ritmo para essas músicas, tá? Então sim, nós estamos perdendo até mesmo a nossa própria identidade. Então hoje é um assunto muito sério, tá? Eu vou pedir para você, apesar que pouca gente faz isso, né? Deixar o like. Melhor, eu vou pedir para você não deixar o like. Não deixe o seu like, não se inscreva. E claro, não conheça o meu trabalho. Não conheço o meu trabalho e conheci as pessoas, já foram mais de 3.000 a remover as amarras do sistema, tá? Não clique no link na descrição, né? Então deixa eu explicar uma coisinha aqui para você poder entender. Bom, o que eu quero que você entenda? De antemão aqui, para a gente poder não enrolar essa conversa, tá? Porque, olha só, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte: você é livre? Eu vou te fazer uma pergunta, você é livre? Você consegue, por exemplo, ir para outro país sem uma efetiva necessidade? Por que eu falo efetiva necessidade? Não adianta você querer visitar o país se você não tiver um visto. Por exemplo, vai para os Estados Unidos. Mesmo lá, você tem que justificar o porquê que você está indo para o país. Você consegue ser livre? Você consegue caminhar pelo mundo que Deus criou livremente? Não existe liberdade, existe libertinagem. A liberdade só vai até onde não incomodam a elite. A partir do momento que incomoda a elite, meu irmão, não existe liberdade, existe massacre. Tá? É importante você entender isso. Então não existe liberdade. Agora, olha que coisa interessante. Olha só que coisa interessante, tá? Hoje em dia, nós temos o advento da tecnologia. Você consegue me assistir aí da sua casa. Provavelmente você deve estar a 2.000 quilômetros de distância de mim. 500 quilômetros de distância de mim, às vezes até 70 quilômetros, você consegue me escutar. Agora, no passado não era assim. No passado, teus antepassados, seus avós, tataravós, tataravós, para eles poderem receber uma informação, tinha que ser publicado num edital. Tinha que ser uma informação muito relevante, publicado no jornal, chamado a atenção de outros jornalistas. Por exemplo, o Jornal de Nova York foi uma informação muito petulante. Aí vai lá para o de Manhattan e vai pulando até chegar ali na Califórnia, dando um exemplo, tá? Então era assim que era funcionando a informação no passado. Então as pessoas só sabiam o que acontecia na região delas, ok? E pelo fato das pessoas não saberem o que acontecia com o mundo, tá? As pessoas eram mais felizes. Vê se não é verdade. Vou te fazer uma segunda pergunta, que é a segunda pergunta do vídeo. Os seus avós são mais felizes do que você? Você que está me assistindo aqui agora, quem é mais feliz? Os teus antepassados ou você? Te faço uma pergunta. Agora, como é que pode os teus antepassados, eu tenho certeza disso, é como eu disse no começo do vídeo, como é que pode os teus antepassados serem mais felizes do que você? Como que pode isso? Sendo que os caras não têm 1/10 do que nós temos hoje. Peraí, mas essa tecnologia não está nos ajudando, não?
Porque agora nós temos tecnologia, temos acessibilidade para um monte de coisa. Como é que pode estar todo mundo infeliz? A doença do século, a depressão, como é que pode tudo isso? Aí eu digo uma coisa para você. Quando não tinha informação sobre o que estava acontecendo, vou dar um exemplo para você. A pessoa só tinha um jornal local. A pessoa morava em Belo Horizonte, dando exemplo, era o jornal local. Tinha os pequenos jornais dos seus bairros ali, bem chulos, e tinha os jornais maiores da cidade, e muitas vezes da cidade próxima. Então a pessoa ficava sabendo o que acontecia na cidade. E aí, pelo que acontecia na cidade, a pessoa ela prestava mais atenção à sua própria cidade. Então, por exemplo, a mulher, o cara que esfaqueou o outro lá na China, você não ficava sabendo. O cara que cometeu a pior catástrofe da história, lá não sei aonde, na Rússia, você não ficava sabendo. Você sempre ficava sabendo sobre a sua região. Então, o fato era, desgraça sempre teve nesse planeta. Problema sempre teve. Essa história de sinais de apocalipse é a maior firulinha que existe, meu irmão. Todo mundo... Olha só, eu vou só dizer uma coisa pra você, nós voltamos essa pauta aqui. Esses caras falam que o mundo vai acabar no ano de 6000, né? Não, porque segundo o calendário de Enoch, segundo a agenda de Enoch, o ano vai acabar no ano 6000. É o que dizem do livro de Enoch, né? Só que Enoch fala do ano 8000. Nós estamos no ano 5900 e alguma coisa. Enoch fala que vai acabar no ano 8000. Que delícia. Então os caras que inventaram essa agenda estão mentindo para você. Já passou 2000 anos da vida de Jesus, tá? E pode ser que passe mais 2000 também. Então é interessante você entender porque o pessoal vive a vida em meio à desgraça, destruição e caos. É o que eu sempre falo aqui. Né? Notícia ruim espalha. Se eu colocar aqui no título desse vídeo, vou me separar da minha mulher, ou vou me separar da minha maldita mulher, se eu colocar esse título aqui no vídeo, tenho certeza que vai pegar muita visualização. Porque as pessoas anseiam por coisas perversas. É o síndrome da mediocridade. Você tem que se sentir melhor do que o próximo vendo a desgraça alheia. É inacreditável como o ser humano já foi reprogramado para ser assim. E as novelas fizeram um bom trabalho com isso, né? De degradação humana. Então os seus avós, tataravós, eles não ficavam sabendo o que acontecia na China, em Israel, em Tóquio, não sabia nada. Então os caras viviam a vida baseada na realidade deles, que era aquela cidade. E naquela cidade já tinham seus problemas para cuidar. Como Cristo dizia, é suficiente o problema de cada dia. Então os caras não viviam aflito. Você que me assiste aqui, provavelmente você vive aflito. Porque você fica vendo, caiu um míssil em tal lugar, o mundo vai acabar. Sinal do apocalipse. O mar lá na Índia ficou vermelho, pode algo. O mundo vai acabar. É o dia inteiro isso. Isso vai mexendo com a sua mente, meu caro. Vai deixar você loucão. Aí falam que esse canal aqui é de nóia. É de nóia mesmo. Porque quando eu falo a verdade aqui, ninguém escuta. Basta fazer uma gracinha. Que delícia, chafariz de bunda. Que todo mundo assiste. É inacreditável. Inacreditável. Mas eu digo pra você o seguinte, nós temos duas perguntas aqui. E olha só que coisa interessante. Você não é livre, tá? Você é doutrinado. E o mais interessante de tudo, você nem feliz você é. Muitas vezes nem feliz você é. Por quê? Porque é o mundo todo alarmista. O cara chega do trabalho cansado, bate ponto 5h30, 5h45, chega em casa 6h30, liga a televisão, vai passar o quê? Morte. Aí chega no jornal, mais problema. Mais problema. Aí vai conversar com a família, mais problema. Por quê? Porque muitas vezes também a esposa esteve no meio de grandes problemas também, porque a televisão faz isso. E a vida da pessoa se torna um inferno. E aí chegamos no terceiro maior problema. Nós estamos vivendo uma geração de mimimi, que ninguém tolera mais nada. Ninguém é amor à primeira vista, tá? Até que alguém aí não concorde com você. Então é como se o relacionamento não tivesse problemas. Né? Os caras não cuidam dos próprios filhos, não cuidam das próprias esposas, não cuidam dos próprios maridos. É uma confusão, basta uma divergência para já querer botar tudo pro ar. Então esse é o mundo que nós vivemos. Eu trouxe a análise de um filme aqui chamado Day Parará Pururu Live, né? Eles vivem, nós dormimos, que fala que o objetivo da elite mundial é o quê? Case, reproduza, divorcie, trabalhe, nos entregue o seu dinheiro em meio às doenças e morra. É isso que os caras querem. Simples assim. Então ninguém quer quebrar essa engrenagem.
Quando eu falo aqui, parece que eu estou falando ao vento. Mas essa é a mais pura e singela verdade. Ninguém quer quebrar essa engrenagem. Tu olha, por exemplo, o sistema e fala, meu irmão, como que é possível? Como que é possível, né, as pessoas do jeito que elas estão? O homem está se tornando muito problemático. Qualquer coisinha, ai, me encosta em mim, vou fazer um textão. É o dia inteiro, cara. Olha para você ver os espartanos, mais ou menos, no auge aí. Vamos pegar Roma, Grécia Antiga, Esparta. Pega lá os caras que eram espartanos. Aquele filme 300 foi inspirado em Esparta. Pega, por exemplo, os gladiadores. Pega, por exemplo, o povo da Palestina no passado, né, que acreditava em Cristo Jesus. Pega para você ver. Os caras, Nero falou assim, ó, meu irmão, quem for para Cristo, nós vamos queimar vivo. Nero falou assim. Nero chegou e falou, ó, a partir de agora não tem cristianismo nesse lugar aqui não. Em Roma agora é isso. Botou fogo em Roma só para acusar o apóstolo Paulo. Né? Para quê? Cristianismo não pode existir. Então os caras estão lá, cristão de verdade. O cara lá, meu irmão, estou com Cristo, e se eu morrer por Cristo, viva Cristo Rei, viva Jesus, viva Deus. Aí hoje em dia, tá, o cara vai no culto da igreja, cumprimenta o pastor não viu, porque tem 500 pessoas cumprimentando. Ai, vou embora, o pastor não me viu. Entendeu? O mundo hoje é isso. E teologia da prosperidade, o dia inteiro. Né? Hoje a igreja, cara, hoje o satanismo ele se tornou mais nobre do que a igreja. Porque o cara que se emboca no mal, ele sabe que está se embocando no mal. Ele sabe que tem uma força maior, mais forte do que ele está servindo. Ele sabe dos perigos, ele sabe das suas limitações. E ele sabe, ele evita aquilo ali. Agora o cara não. E o objetivo de quem que entra nesses locais é prestígio, poder, glória, dinheiro. E qual que é o objetivo da igreja evangélica? Prestígio, glória, dinheiro, é a mesma porcaria. Só que aí usando o nome em vão de Deus, que é muito pior. Então o diabo ele faz estágio com as igrejas evangélicas mesmo. É inacreditável. Não são todas, mas faz estágio com as igrejas evangélicas. Então assim, o mundo hoje está perdido. Não vou dizer que vai acabar não, estou dizendo que está perdido, as pessoas estão ficando loucas. Então a gente fala aqui, costuma dizer as coisas, os caras, não, esse cara tá louco, fumou uma ervinha, o que é isso? É interessante, né? Então assim, o que eu queria deixar para você como síntese aqui, né? Para a gente poder finalizar a terceira pergunta, né? Você é manipulado? O que você acha? Sim ou não? Como eu disse, eu acertei as 3 perguntas aqui, né? Por quê? Porque olha só, quando Cristo Jesus, toda a história da humanidade, inclusive de você, de mim e do bagaço de todo mundo, é baseado na Bíblia, porque é a história verdadeira. Não estou dizendo que a Bíblia inteira ali representa a pura e singela verdade. Estou dizendo que o logos operandi ali, o que movimenta a força eletromotriz da vida, que é Jesus Cristo, é a verdade. Então você vê o seguinte, Cristo Jesus já falava com os discípulos o seguinte, o mundo jaz no maligno. E quando fala jaz, nós temos 2 representações. Ele fala, o mundo, na verdade fala assim, através do apóstolo João, tá? O mundo inteiro jaz no maligno. Eu falo o mundo jaz no maligno para ficar mais fácil. São 2 representações. A palavra jaz tem a ver com morte. Então, por exemplo, aqui jaz fulano tal, que viveu tal ano, na lápide dele. Então fala o seguinte, que o mundo jaz no maligno, que o mundo morreu na mão do maligno. O mundo está morto na mão do... Porque ele é o governante desse mundo. Então o mundo está deplorável, está morto na mão do maligno. E outra coisa, essa é uma das afirmações. A outra afirmação é que ele é o detentor do poder. Por que você acha que quando Cristo Jesus foi tentado no deserto, 40 dias lá e 40 noites, jejuando, né? E quando ele foi tentado, por que você acha que o diabo falou assim, curve-se a mim que tudo lhe darei? Como é que ele pode dar algo que não é dele? Pense um pouco, use a cabeça. Como que ele pode dar algo que não é dele? Né? Ele está falando com o próprio Deus manifestado na carne. Não importa se Deus se fez menor para que os homens pudessem segui-lo, mas é o próprio Deus. Então eu te faço uma pergunta, como é que ele pode falar tudo lhe darei sem me prostrar? Como que pode isso? Porque ele é dono. Aí ninguém entende a história. Ninguém entende a história da humanidade. E a história da humanidade condiz muito com o estado de servidão humana do povo do Egito, de tudo. É a história de Noé, é a servidão humana. Por quê? Porque Adão e Eva, quando criou-se o Jardim do Éden, quando se criou a terra, o papel de Adão
né, como é dito, era o papel de guarda, de resguardar para que esse planeta, para que a criação de Deus não viesse a ser corrompida. Esse era o papel de Adão, não permitir que o mal adentrasse esse mundo. Era esse o papel de Adão. E ele sabia bem disso. Adão não era um garoto mimado chupando o dedo que acabou de nascer e que não sabe interpretar o mundo. Adão era mais forte que os querubins. Adão era mais forte do que os anjos, incluindo tronos, serafins, principado, potestades, querubins. Ele foi feito em mais semelhança do Altíssimo. Então Adão sabia que não podia permitir que adentrasse o mal nesse mundo. E aí ele é tentado. Ele é tentado. E qual é a força mais destrutiva desse universo? Ah, eu já sei. A força mais destrutiva desse universo é o ódio, é a vingança, é a cobiça. A força mais destrutiva desse universo é isso aqui, ó. É isso aqui. Essa é a força que derruba anjo. Essa é a força que derrubou Adão. Essa é a força que derrubou os anjos caídos. Essa é a força. Meu irmão, essa aqui é a mais poderosa. Anjo caído adora. Então essa é a força mais destrutiva. Derruba qualquer um. Né? E nós vimos hoje que o gado alienado venera. É um chafariz, assim, as pernas para os lados, saindo. É inacreditável. Então você vê isso aí. Os romanos, quando os gregos e romanos, principalmente os gregos, tá? Quando eles criavam estátuas, né, eles faziam referências aos seus imperadores, eles colocavam, aqui no YouTube a gente é muito censurado, eles colocavam a Geni, Parará, Poruru, Talha, desse tamanhozinho. Não é porque o homem tinha desse tamanhozinho, não. Era para representar que o cara pensava com a cabeça e não com um bagulho. Tá entendendo? Quando você vê estátuas, por exemplo, de sátiros, que são mesclas, que são o processo de hibridização humana, que eles vão mesclando as coisas ali através de tecnologia proibida, quando eles criam todo tipo de coisa louca que você vê em Gênesis 6 ali, você vê que as estátuas que são retratadas mostram vou dizer uma palavra assim, uma berinjela desse tamanho, para representar essas estátuas, para representar que aquele ser não pensa, que aquele ser é animalesco. Por isso que é dito, por exemplo, os sátiros, é dito as ninfas, tudo isso era a representação do fogo que tinha pelas pernas. Então as estátuas mostravam essas... Não é porque o cara é viril, nunca foi. Não era por conta disso, meu irmão. Não era necessário isso. Então simplesmente eles representavam que os caras não pensavam com a cabeça. Aí você vê, por exemplo, Roma, que, só para você ter ideia, quase dominou o mundo. Grécia foi uma superpotência. Você vê que eles retratavam esse órgão do ser humano desse tamanhozinho. Não é porque não tinha, era para representar que os caras não viviam o emocional, viviam a razão. Porque o emocional condena. Fazer uma coisa sem pensar te leva à condenação. Então simplesmente mostrava-se isso. Hoje em dia não, hoje é o culto. Culto a isso. Na minha época, para você ter ideia, tinha banheiro do Gugu. Tinha o tal de sushi, Heró, Parará, Pururu, Ticô. Tá entendendo? Tinha um Moa Faustão também com banheiro. Cara, era um inferno. Aí chegava a Globeleza ali, dançando... Assim, era um inferno, cara. Era rabo pra cima, rabo pra baixo. E sabe, o peito ficava assim na tela, assim, ó. Bum, 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 bum. Era o dia inteiro. Pra quê? Pra subverter a imagem. Eles tinham que depravar a imagem da família tradicional brasileira. Eles tinham que depravar. Então era o tempo todo mensagens, né? Decotes, não sei o quê. E a família não. A família, aí chegava na novela, Malhação. Como é que era a família? O filho revoltado, né? Porque eles inventaram isso. As crianças não eram revoltadas no passado. Inventaram isso. Tem que revoltar. E não sei o quê. Aí a esposa traiu o marido traiu... E espatifava a família. Era essa combinação de televisão. Né? Destruir a família e pulando na tela, chafariz de bunda. E foi destruindo a humanidade. E como é que tá hoje em dia? Como é que tá esses caras hoje? Então você vê a diferença que eu vim falando para vocês aqui. Olha como é que tá as coisas. Os seus antepassados, eles eram mais felizes porque eles não viam televisão e que eles não viam noticiário. É simples.
Por que vai adiantar você saber de um míssil que caiu em tal lugar? Ah, tocou trombeta porcaria. Cristo Jesus mesmo dizia, todo olho verá. Tá entendendo? Todo olho verá. Aí o cara não entende. Como é que todo olho pode ver? Então, assim, a gente vê as pessoas, elas são movidas ao caos. Eu não sei se eu falo aqui ao vento, mas antes do dilúvio, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele poupou 8 pessoas, incluindo Noé. Noé, a sua família e ali a sua esposa dos seus filhos. Deus, depois do dilúvio, no dilúvio, ele poupou 8 pessoas. No mundo, meu irmão, que era muito mais avançado do que hoje em dia. Muito mais avançado. Para você ter ideia, Gênesis 6 fala que esses anjos que são muito poderosos, que se passam por deuses, entregam tecnologias aos homens, eles desceram à terra. Eles eram palpáveis e visíveis. Esses anjos, essas, vamos dizer assim, semidivindades eram palpáveis e visíveis. Eles estalavam os dedos, eles materializavam as coisas. Eles eram detentores, os querubins são detentores de conhecimento. Quem fala isso é Tomás de Aquino. Querubins são os anjos detentores de conhecimento. Ensinaram os homens, fizeram toda a patifaria, toda a loucura que você pode imaginar. Então eles simplesmente foram fazendo, foram se multiplicando e fazendo mal. Aí chegou um certo momento de um processo de hibridização que não existia mais seres humanos puros. E o processo de hibridização deu errado, porque começou a nascer muitos gigantes, muitos colossos, muitos trolls, muitos... eu vou lembrar o nome deles aqui, tá? Giburins, que você vê até os filmes aí de Cloverfield Monstro, começaram a nascer seres estranhos. E aí se multiplicava um gigante com outro. Cara, começou uma anomalia genética. E não tinha alimento para esses seres. Eles começaram a devorar os seres humanos, que eram em maior quantidade. E aí foi indo, foi deturpando. A gente não tem uma informação oficial, mas eu especulo que onde Noé residiu para poder construir a Arca da Aliança, ele foi protegido por anjos, para que ele viesse a construir a Arca da Aliança. Porque do contrário ele não conseguiria. Então nós vimos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Nimrod construindo tecnologias avançadas. Um dos apóstolos que esteve na Torre de Babel, por exemplo, é dito na Babilônia Antiga que você chegava lá em cima, você via as montanhas como pasto. Cara, para você poder observar as montanhas como pasto, elas têm que estar acima de 8 a 10 mil pés de altura. Por que acontece? Por mais que você esteja... vou dar um exemplo para você, tá? Serra do Espinhar, Serra da Mantiqueira, você sobe lá em cima, 1.500 metros de altura. Você olha para as montanhas, você está com a sua visão aqui, as montanhas estão aqui. Então você vê o relevo, você vê os relevos. Então isso não é pasto. Para você poder enxergar as montanhas como pasto, você tem que subir muito mais alto. Para quê? Para você olhar para baixo e não enxergar mais o relevo. Para você enxergar de forma plana. É como aqueles filmes, quem já andou de avião sabe disso, que só vê os retângulos assim. E é praticamente isso. Para você enxergar como relevo, você tem que estar muito alto. E como é que um apóstolo de Cristo que visitou esse local pode dar uma informação tão importante como essa? Tá entendendo? Então você, apóstolo de Cristo, eu falo porque Cristo Jesus ele esteve na fundação do mundo, ele é o próprio Deus, ele só manifestou na carne. Então você vê como que é possível, né, uma cidade, como é que o cara conseguiu botar tão alto? Ele fundou a cidade dele no Monte Everest? É claro que não, e o Monte Everest nem chega a essa altura. Ele simplesmente, né, colocou cidades voadoras. Eu já falei sobre tecnologia proibida aqui, que é irrestrita de falar, que é o magnetron, que é uma pedra que outra hora era encontrada aqui na Terra, que com propriedades eletromagnéticas e com propriedade de anulação de gravidade. Então os caras usavam isso aí para levantar a cidade para cima. Era isso. Os anjos caídos ensinaram grandes avanços tecnológicos. Aí a maldade se multiplicou tanto no mundo, tanto de tal maneira, que Deus teve que varrer. Aí você não vê mais esses deuses egípcios do passado, esses deuses... Tudo sumiu. Você olha para o monumento maia, só sobrou resquício. Tu olha para o monumento Egito, cadê os caras que estavam ali? No Egito, cadê esses caras que estavam aí, dominando? Sumiu tudo, porque Deus teve que fazer uma varredura. Aí sobrou a família de Noé. Deus modificou a atmosfera para que a gente pudesse não ter tantos problemas com esses seres.
E você vê o tempo todo Deus agindo na humanidade e os seres humanos discrepantes. E qual que é a importância do ser humano hoje em dia? A novinha desesperada andou no meu saveiro e explodiu aqui dele. É isso aí. Eu não sei cantar funk. Graças a Deus que eu não sei. Mas é isso aí. É novinha. Pum, tchic, tchic, pum, tchic, pum, tchic, tchic. É o dia inteiro isso aí. É o dia inteiro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. Sorte que não estamos na Rússia. Porque eu queria falar o que aconteceria com esse pessoal que bota... Cara, é inacreditável. Então, assim, é uma busca exorbitante por coisas nojentas, sabe? Por órgãos humanos que expelem coisas horríveis. É a busca, cara, como se fosse um tesouro encantado. É inacreditável. O ser humano está sendo o tempo todo pervertido ali por uma mainstream e ninguém percebe. Essa história de querer comprar uma saveirinho, rebaixar ela, botar um som no talo, que delícia, é minha. Não foi nenhuma televisão que me ensinou isso. Não foi nenhuma música que me ensinou isso, né? Não, essa história de usar roupa de marca pra novinha cair, não foi nenhuma música que te ensinou. Aí você vê, por exemplo, mas o cara criou essa música porque tem gente pra ouvir. É claro que tem gente pra ouvir. Porque chega na produtora pessoas com talento. Fala, eu criei essa música representando a família, não sei o que e tal. Não, fora. Eu criei essa música, não sei o que, falando da amada pátria, fora. Eu criei essa música aqui, meu irmão, falando que as mulheres são tudo, agora dinheiro, dinheiro, dinheiro. É isso. Então eles selecionam a informação que você vai receber. Eles selecionam o conteúdo que você vai absorver. Tá entendendo? Por isso que você tem que filtrar. Vou dar um exemplo para você. A música clássica, apesar de muitos não ouvirem, tá? Não é 100% perfeita, porque tem músicas também concebidas ao mal. Mas na grande maioria das vezes, essas músicas clássicas, olha só, elas melhoram a sua saúde. 90% das suas doenças são doenças espirituais manifestadas na carne. São condições, eu vou dizer do termo isentão, tá? Isentão aqui. São doenças psicológicas, tá? Psicoanalíticas. Por exemplo, doenças de raiva, remorso, que a pessoa remói por dentro e futuramente adoece a si mesmo. Então, o que acontece? Essas músicas clássicas elas têm um poder tão grande de reestruturar a molécula do corpo humano que, por mais que você não goste dessas músicas, porque seu corpo está tão viciado em porcaria, elas vão reorganizando o seu corpo. Por exemplo, eu gosto muito de escutar músicas inspiracionais, músicas motivacionais aqui no YouTube. 8 horas de músicas inspiracionais, né? Eu gosto. Épica Batalha, música clássica, eu gosto disso aí. Gosto muito de música medieval, né? Tem muita banda, tem por exemplo Black Morris Night, adoro essa banda. Um conjunto magnífico que canta. Então assim, tem Enya também, tem outros aí. E aí é o seguinte, essas músicas de alta frequência, elas reorganizam a molécula do seu corpo, porque o seu corpo, mais de 50% é água, ela reorganiza, seu corpo flui melhor. Você sente uma adrenalina percorrendo o seu corpo. Uma adrenalina que vem da espinha dorsal, ela vem da espinha dorsal, vai para a cabeça, no sentido reto, desce e vai para o seu corpo espalhando. É como se você estivesse sentindo uma energia, uma carga eletromagnética dissipando no seu corpo, uma sensação agradável. Essa sensação agradável, ela representa vamos dizer assim, o rearranjo das moléculas no seu corpo. Então você consegue funcionar melhor com isso. Muitos não entendem. Agora fica lá. Você acha que essa molécula vai estar como? Esgoto. Vai estar assim. Você vai sentir, na veia tá no gravo, vou pegar. E aí você vai estar aquela porcaria por dentro. Então, assim, é só você ver os grandes cientistas. Albert Einstein, música clássica. Nikola Tesla, música clássica. É só você ver, né? Você entende ali o composto. Então, assim, o que eu queria que você entendesse hoje? Qual que é a proposta do vídeo de hoje? A proposta do vídeo de hoje não é uma aula, como eu dou sempre aqui no canal. A proposta do vídeo de hoje é um desabafo, tá? Mas mais do que um desabafo, é um alerta para você. Um alerta que estão te fazendo de otário, de trouxa. E você precisa despertar disso. E o principal fator é não consuma porcaria.
Se você quer melhorar a sua vida, o seu relacionamento, muitas vezes a sua esposa quer terminar com você, seu marido quer terminar com você por causa da porcaria de uma novela vagabunda. Por causa de uma porcaria de uma novela. Ou porque simplesmente pareceu uma reprogramação preditiva ali. Então, assim, o que eu queria passar aqui pra vocês, bem honesto, pare de consumir porcaria. Filtrem aquilo que vocês vão consumir. Filtrem. Ó, esse canal aqui não faz bem pra minha saúde. Esse canal aqui é benéfico. Ah, mas eu não consigo assistir porque eu acabo enjoando. Então, beleza. Já que você enjoa desse canal, procure novas alternativas. Comece a pesquisar. Novas alternativas. Procure um hobby. Fazer alguma coisa. Ó, vou botar esse canal aqui no YouTube de sons e vou trabalhar. Ó, vou escutar esse cara, vou filtrar. Então, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E é extremamente produtivo para a sua vida, tá? Então, assim, o corpo fala, o corpo sente, e as frequências, elas vibram a nossa água dentro de nós, nosso arranjo molecular, e isso, por consequência, melhora a tua saúde, você não adoece. Então, aquilo que você consome te apodrece, dependendo, entendeu? E a mídia quer isso, quer que você viva até 35 anos e morra. A ideia da mídia é o quê? Que você nasça, não conheça Jesus Cristo, tenha uma vida de degradação e degeneração, adquira todo tipo de doença espiritual e física, que você encontre uma mulher para sua vida, uma dessas rebola para cima e para baixo, que você reproduza com os 2 filhos, 3 filhos, separe e trabalhe, depois pegue todo o dinheiro que você juntou, se é que vai sobrar alguma porcaria, entregue na mão de uma medicina e morra. É isso que eles querem de você. Uma formiga operária que só reproduza e entrega o dinheiro. Porque o sistema tem que rodar essa engrenagem. E você faz parte de um todo. Por isso que eu me desviei dessa engrenagem. E eu falei, não, isso aí não é pra mim. Bom, eu espero que esse vídeo chegue à pessoa correta. Eu espero que esse vídeo toque no coração daquela pessoa que o Espírito Santo deseja tocar. Tá? É mais uma ideia, um desabafo aqui que eu falo pra vocês. Bom, vou ficando por aqui. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Sei lá que essa porcaria funciona hoje em dia não funciona nada, né? Mas entre no canal para você ver se tem vídeos novos. E claro, conheça meu trabalho, tem um link na descrição. Aprenda a remover essas amarras do sistema enquanto ainda é tempo, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço.